Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, dessa vez a aula prática sobre a aula de tabelas, divs e spans. Bom, eu vou iniciar a aula com uma correção muito importante. No slide anterior, eu tinha, depois da aula eu fui checar aqui a parte prática, né? Eu cometi um erro, tá? Eu coloquei o parâmetro rowSpan na tag tr, tá? Mas a tag tr não tem o parâmetro rowSpan. Os parâmetros rowSpan e cowSpan, eles estão na tag td, ok? Um deles, esse aqui, ele une as linhas e esse aqui ele une as colunas, tá? Une ou expande. Esse é o dizer correto, né? Bom, então vamos lá agora para a gente não perder tempo com a parte prática, tá? Vamos lá. Vamos lá, já deixei pronto aqui um arquivo teste aula tabelas.html. Já deixei o teste aqui aberto para nós. Então a gente vai começar a codificar a nossa primeira tabela, tá? Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais harmônico aí quando vocês forem assistir o vídeo. Então a gente inicia com a tag table, tá? Table. A gente inicia uma linha com tr, ok? A primeira coluna, portanto, é td, tá? E aqui a gente começa o conteúdo, tá? Então vamos colocar aqui conteúdo da minha primeira linha e primeira coluna. Ok? Ctrl S, vamos lá ver o que deu. Programador web, vamos dar 2 cliques aqui. Ó, vou fazer um zoom aqui para vocês verem. A gente não está vendo a tabela. Por quê? Porque a gente não definiu um parâmetro na tag table, tá? Esse parâmetro é o border, tá? Então vamos colocar aqui um parâmetro border igual a 1, tá? Ctrl S, vamos lá, F5 e tá aí a nossa primeira tabela com uma única linha e uma única coluna, tá bom? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer mais uma coluna aqui, tá? E escrever segunda coluna, tá? Ctrl S, vamos lá no código, desculpe, no browser e F5. Olha só, ele alinhou a segunda coluna aqui, né? Como eu disse para vocês, como a gente não colocou a largura da tabela, então ele chegou aqui, ele viu que deu, então ele não vai expandir essa tabela. Mas e se eu quiser que ela fique na página inteira, né? Muito simples, a gente vem aqui na tag table e coloca o parâmetro width. E a gente coloca aqui, como eu ensinei para vocês, em percentual ou em pontos ou em pixels, tá? Então olha só, vamos salvar, Ctrl S, volta lá no código e F5. Olha só o que aconteceu. Ele esticou essa tabela até o final da página, né? Dando a ela um aspecto de largura maior. E o interessante para a gente perceber aqui é que ele dividiu proporcionalmente. Olha só, o tanto que ele esticou aqui para o final, né, até chegar aqui na divisão da segunda célula, né, da segunda coluna, e também ele deixou um pedacinho proporcional aqui na segunda coluna para nós, certo? Então olha só, seguindo aquele exemplo lá do Excel que a gente viu na aula anterior, vamos fazer o seguinte, nós vamos ter um título para nossa tabela, né? Nós vamos ter um título, vamos colocar alguns títulos para as nossas colunas e aí a gente segue com os dados para baixo, né? Normais. Então, olha só, vamos aproveitar, vamos criar outra linha
né? Vamos criar outra linha, tá? E nessa linha sim a gente tem as colunas. Nós vamos trabalhar com 3 colunas apenas para que a aula fique dinâmica, né? Para que a aula renda mais. TD, né? Então a minha primeira coluna ela vai ter o nome completo, tá? Eu quero esse nome completo, já que ele é um título, eu quero ele na forma negrito, né? Aí a gente pode escrever tanto strong aqui ou B, né? Ou B. Aqui a gente pega e faz isso. E aí a gente quer dar mais praticidade, né? Acelerar o código, né? Na programação. Então a gente copia aqui, coluna 2, coluna 3, tá? E muda o conteúdo aqui de dentro. Por exemplo, telefone, né? E e-mail, certo? Então vamos lá ver como é que ficou. Ctrl S, vamos lá, dá F5 e agora a gente tem nome completo, telefone, e-mail. Lembram para vocês que eu expliquei lá na parte da teoria que se a gente não definir que a linha de cima tenha 3 colunas, né, em vez de 2, ela vai ficar com espaço aqui no final, acima de e-mail aqui sobrando, né? E como que a gente resolveria isso? Ou a gente faz um call span na primeira coluna, ou a gente faz um call span na segunda coluna, porque aí ia ficar unido aqui, né? Então, olha só, já que a gente quer tornar essa linha uma única coluna, né? A gente quer pôr um título centralizado, então o que que a gente vai fazer? Vamos lá no código, a gente elimina essa coluna aqui, segunda coluna. Aqui a gente coloca um título simples, né? Para ficar melhor de ver, né? Título da tabela, ok? E aqui no TD a gente coloca o parâmetro call_span, né? Qual é o tamanho dele? 3. Porque a célula de baixo ela tem 3 colunas. Então se eu tivesse, por exemplo, uma segunda linha com 4 colunas, aí eu ia ter que fazer o call_span de 4, né? O call_span aqui, o número do call_span eu ia ter que colocar 4. Se tivesse uma terceira, quarta linha com 5, eu ia ter que fazer de 5, né? Eu ia ter que colocar 5 ali naquele valor do parâmetro. Então vamos lá ver como é que ficou. Ctrl S, tá? Alt Tab, F5. Olha só, agora eu já tenho tenho um pouquinho melhor definido o nosso título, né? Só que está faltando ele ficar centralizado e um pouco maior e negrito, né? Então vamos dar um Alt Tab. Como que a gente pode colocar ele um pouquinho maior? Vamos colocar um H3, por exemplo, né? H3 aqui, fecha o H3, Ctrl S e F5. Olha só, agora já está tomando outra cara, né? Nossa tabela, ela já está um pouquinho mais larguinha, do ponto de vista vertical, né? Agora está faltando o que? Centralizar esse título, né? Então a gente faz um align center, ok? Ctrl S, vai lá no browser e F5. Centralizamos, portanto, o título da tabela, tá? Agora nós precisamos fazer o seguinte, vamos colocar alguns nomes, né? Alguns nomes. Vamos colocar aqui um TR, abrir uma nova linha, né? Vamos colocar um TD, vamos colocar aqui um nome, José da Silva Mendes, por exemplo, né? Vamos dar um número de telefone para ele qualquer, né? 64 98888 7777, ok? Agora vamos criar um e-mail, né, para o José da Silva.
TD. Então vamos pôr josedasilva@gmail.com, ok? Vamos dar um salvar, Ctrl S, Alt Tab, vamos lá na nossa tabela para ver como é que ficou. Vejam só, ele já ajustou de forma mais homogênea, né? Sobrando aqui, ficando quase que do mesmo tamanho, todas as colunas, né? Antes, porque o nome completo estava maior, então ele estava dando uma proporção maior para essa parte da tabela. Agora eu falei para vocês o seguinte, que a gente consegue dar uma largura específica para essas colunas, né? Então vamos pegar esse nome completo aqui e vamos falar que ele vai ocupar 50% da largura da tabela. Vamos ver o que acontece? Alt Tab, vamos lá no código. Aqui na primeira coluna, a gente faz um idif, né? Acrescenta o idif e coloca 50%. Vamos dar um Ctrl S, tá? Alt Tab e tá aí o resultado. 50% então ficou para o nome, né? E os outros 50%, mais ou menos 26, 27% aqui, e o restante do percentual para o e-mail, tá? Não queremos então essa diretiva aqui, né? Nós podemos tirar, vamos manter ela fora aqui, vamos acrescentar mais alguns nomes, né? Para fazer aquele exemplo do role spam, e aí a gente segue, tá? Então vamos lá, ó. Vamos ver. Vamos colocar aqui Maria do Rosário, né? Aqui eu quero um role spam 2, dizendo que ela vai ter 2 telefones, enfim, né? Maria do Rosário. Aqui a gente pode colocar, vamos deixar o mesmo telefone e ver como que a linha se comporta, tá? Ctrl S, dá um Alt Tab e tá aqui Maria do Rosário. Agora a gente vai criar uma outra linha, né? Qual nome a gente coloca aqui? Nós podemos colocar Rodolfo Santana, né? Vamos deixar o mesmo telefone, o mesmo e-mail, vamos dar um Ctrl S, voltar lá e F5, tá? O que aconteceu aqui? Olha só, eu dei um role spam aqui, então ele pegou 2 linhas e transformou numa só, né? E aqui no final ele está jogando um outro e-mail, né? O José da Silva aqui. Eu acho melhor a gente fazer a redistribuição. Vamos colocar outros e-mails, né? Aqui vamos colocar Maria Rosário, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo, né? E aqui Rodolfo Santana, tá? Ctrl S, Alt Tab e F5, tá bom? Então olha só, o Rodolfo Santana, ele veio para segunda coluna aqui, ó, tá errado, né? Tá errado. Então a gente tem que... Como é que a gente organiza isso aqui? Deixa eu ver. Rodolfo, ele tem que descer. O spam, Maria do Rosário. Neste caso aqui, vamos tirar essa linha do Rodolfo e ver se a Maria fica com o... Aí, é isso mesmo, ó. Aqui a gente pode fazer um role spam. A gente pode eliminar esse telefone, né? E fazer um role spam aqui, informando que eu quero 2 linhas, né? Para ele fazer a ligação. Então Alt Tab, F5 e a gente tem outro erro.
Gente, acostuma que é assim mesmo que as coisas são, tá? Que acontecem. Vamos lá, vamos ver do que se trata o erro, tá? Vamos testar online, né, enquanto acontece. Então o teste aqui, eu quero que ele se torne mais um telefone da Maria do Rosário, tá? Da Maria? É, da Maria. A Maria, ela precisa ter um único e-mail. Então aqui no único e-mail da Maria, eu vou colocar o row spam igual a 2. E vocês vão ver que vai dar certo. F5, não deu certo, mas deu, ó, mais ou menos. E aí a gente elimina essa parte. Vamos lá. Bom, agora sim deu certo. Agora sim deu certo. Aqui a gente colocaria outro telefone para Maria, tá, pessoal? Então depois vocês vão analisar esse código com calma para entender o que aconteceu. Ok? Olha só, Ctrl S e tá. Então a gente entende que a Maria aqui ela tem 2 telefones, né? Porque está no mesmo alinhamento da tabela e um único e-mail, tá? E aí a gente segue com essa parte de inserção de dados. Só mais uma vez aqui. Vamos colocar mais um dado, né? Vamos definir aqui o Rodolfo Honório, por exemplo, né? Um telefone diferente para ver qual é o comportamento na tabela. Ctrl S, Alt Tab, não, Alt Tab não. Aqui, Rodolfo @gmail.com. Ctrl S e F5, tá? Aí a gente tem um resultado um pouco melhor. O que está faltando na nossa tabela? A gente está faltando centralizar aqui esses cabeçalhos, né? Esses cabeçalhos das colunas, e é muito fácil fazer isso. A gente pode determinar o Align Center aqui para eles, né? Align Center, certo? Align Center. 17 minutos de aula, vamos acelerar um pouquinho aqui para ver, beleza? Alinhou na parte central. A gente poderia definir um rodapé para a tabela, né? Detalhe, pessoal, olha só. Em vez de TD aqui, eu poderia colocar o TH, tá? Abrir o TR normal e colocar o TH. Por quê? Porque o TH é T-read, né? T-read, só questão sintática mesmo, mas está funcionando normalmente. Agora eu posso também definir uma cor de fundo, né? Eu posso colocar um BG Color aqui, posso colocar um cinza, tá? Vamos ver qual que é o resultado disso aqui lá. Ó, eu defini a cor cinza para o meu fundo aqui da tabela. Eu posso fazer isso com as outras? Posso, para ficar mais assim, um pouquinho melhor de visualização, né? Opa, alguma coisa, aqui ó. Deu errado todo. Quando tem alguma pontuação errada, alguma coisa faltando, ele colore o código, né? E ele mesmo dá a dica para nós. Por isso que é bom alguns editores. Ctrl S, vamos colocar esse título da tabela aqui. A gente pode deixar o BG Color também cinza, tá? Para a gente ver como é que fica o estilo da tabela, tá? Aí eu posso fazer um zoom menos aqui, né? E olha só como é que é o resultado dela. Ela fica um pouquinho sobrando de cá. Enfim, aí aqui a gente define. Vamos reduzir a largura dela agora para 70%, para ela ficar mais assim, melhor apresentável. A gente abre o Sublime e no IDF aqui a gente define 70%. Vamos ver qual que é o comportamento dela agora. F5. E tá aí, diminuímos um pouco a nossa tabela.
E se a gente quiser colocar, remover essa borda aqui, vamos deixar 0 para ver como é que fica. Ctrl S, Alt Tab, F5, tá? Aí fica mais ou menos assim, ó. Então é questão de criatividade, questão de gosto, né? A gente pode dar um Align Center aqui nessa coluna telefone, né? Já que todos seguem um parâmetro comum, né? Um tamanho de telefone comum, né? Para ficar mais aqui nessa parte do e-mail também. Mas enfim, a gente pode colocar borda rodeando ela, né? Para não ficar tão assim estranho, né? A gente pode trabalhar a borda de várias formas, tá? Que mais que a gente pode trabalhar sobre tabelas? Tabelas, deixa eu dar uma olhadinha na nossa aula. O que falta? Essa parte a gente trabalhou. A gente pode trabalhar o V-Align, né? O alinhamento na vertical, né? Acho que ela já tá jogando na vertical lá, mas é bom a gente trabalhar essa parte. Vamos voltar à borda, tá? Para ficar melhor de visualizar, vou dar um zoom aqui. Ele já está no alinhamento assim mais centralizado, então não precisa, tá? De qualquer forma, a gente colocaria um V-Align aqui e ele alinharia ou no topo ou no bottom, né? No bottom, e aí fica para vocês quando forem fazer atividades, tá bom? Agora nós vamos usar a mesma página para fazer alguns divs, tá? A sintaxe básica dele é o quê? Vamos dar um BR aqui, umas quebras de linha, tá? Umas quebras de linha para ficar melhor de trabalhar. Então a sintaxe dele é div, simples assim, barra div, né? Vamos escrever um texto, esse é meu primeiro div. Ok, vamos lá ver como é que fica. F5, e aí tá o div aqui para nós, né? Vamos colocar uma borda nele para ver como é que fica. Então, border, não sei se tem esse parâmetro, eu acredito que não tenha, mas a gente tenta. Border 1 e F5 aqui, não tem. Vou adiantar um pouquinho de comando CSS, que é uma das próximas aulas aí que a gente vai ver, tá? Border 1 pixels, ok? Então o nosso div agora era para ter uma borda e ele não tem uma borda. Então borda solid 1px. Não temos borda no div. Tá, vamos ver. Style div. Vamos ver borda solid 1px. Border, vamos colocar uma cor aqui. Vou colocar uma cor para ver se aparece essa borda, e apareceu a borda, tava faltando a cor. Acho que ele tava colocando a borda preta, né? Branca, né? Aliás, vamos colocar esse parâmetro aqui e aí tá o nosso div, tá? Como a gente estudou, ele é organizado em bloco, né? O div é um bloco. Então, se eu fizer outro div aqui, embaixo, né, ou na frente, tanto faz, ele tem, esse é meu segundo, vamos colocar até um negrito aqui, né? Segundo div, tá? Vamos ver o resultado disso. Então tá, ó, esse é meu segundo div. Tá bom? Ele determina que esse div ele tem 100% de largura. Agora vamos ver se ele pega um parâmetro aqui, né, de largura, width. Vamos colocar em percentual, né? Vamos colocar aqui tipo uns 50%, que é o suficiente para exibir lá. Ctrl S, Alt Tab, F5. Não pegou 50% de tamanho, né? Vamos ver como é que isso, vamos ver aqui, width,
tá escrito certo a grafia dele. Vamos lá, 50, vamos colocar uns 50 aqui para ver o que acontece, e nada acontece. Muito bom. Vamos lá, vamos dar um BR aqui e nada. Certo, pessoal, vamos checar depois como é que isso aqui vai ficar, né? Nas próximas aulas eu trago o problema que está acontecendo aqui. Não tenho certeza quanto se ele aceita esse parâmetro, eu acho que não. Mas de qualquer forma a gente coloca aqui dentro do style. Essa tag aqui é a tag CSS, né? Que a gente vai abordar nas próximas aulas. Mas vamos colocar aqui, porque o CSS é infalível, né? Então eu determinei que a largura dele é 50%. Vamos olhar aqui, e aí ele diminuiu aqui. Só que mesmo que caiba outro div aqui, ele não vai colocar ele na frente, porque é em bloco, né? Os divs são em blocos, mas tem uma instrução CSS que manda o div todos alinhados assim, um atrás do outro, né? Só para vocês terem uma ideia, ó, aqui no site a gente vamos usar uma ferramenta de captura aqui para vocês entenderem como que é estruturado um site, né? Olha só, aqui no lado direito provavelmente a gente tem alguns divs aqui, ó. Vou deixar a caneta vermelha para vocês verem, ó. Aqui é um bloquinho, ó, tá vendo? Aqui é um bloquinho, aqui é outro bloquinho. Provavelmente isso aqui é div. Aqui a gente provavelmente tem um div maior, tá? Um div maior para abrigar. Opa! Não dá para desfazer. Vamos passar uma borracha aqui, senão fica feio. Beleza. E aqui, provavelmente, a gente tem um div maior ainda que abriga os dois. É assim que funciona o layout HTML, tá, pessoal? Então, aqui provavelmente a gente tem outro div, né, para o menu, certo? E por aí vai, a gente vai estruturando assim. Provavelmente, né, certamente tem tabelas também no site, dentro do site, e é assim que a gente vai organizando o nosso código HTML, tá bom? Bom, o que a gente pode fazer aqui enquanto temos um tempinho? Nós podemos fazer o exemplo do spam, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar um spam de teste, tá? E vou colocar o meu primeiro spam. Texto simples, né, pessoal? Vamos fazer vamos fazer o mesmo estilo, né, para a gente ver o que tem dentro desse spam, tá? Ctrl S, Alt Tab, F5. Então aqui a gente tem o nosso primeiro spam, tá? Agora, vou fazer um BR aqui para saltar uma linha e ficar um pouco mais melhor de ver, né? Vamos fazer assim para ficar melhor para todo mundo. Vamos fazer uns BR aqui para baixo. Cadê o BR? Cadê o BR? Muito bem. Só para a gente conseguir ter um efeito melhor aqui, tá? E aqui a gente vai colocar um outro spam, né? Para ver qual que vai ser o comportamento dele, né? Que lá na teoria a gente viu que ele se comporta inline. Então ele vem logo após o outro spam. E aqui vai ser o meu segundo. Vou até escrever em letra maiúscula para a gente ver como é que ele vai se comportar, tá? Meu segundo spam. Ok? Ctrl S, Alt Tab e F5. Olha só, meu segundo spam veio logo na frente. E isso é interessante para fazer aqueles menus
aqueles menus na horizontal, né? Menu de site na horizontal. O pessoal usa muito essa tática aqui do spam. E aí a gente pode trabalhar de diversas formas, né? Com spam, com div, né? Mas era só para mostrar para vocês que o div, a orientação dele é em bloco, né? Em block, né? O parâmetro dele é o block. E o parâmetro do spam é inline, tá? Na horizontal. Diferença básica, questão de estilo, e aí a gente pode trabalhar a nossa criatividade quanto à criação de sites. Tá bom, pessoal? Então deixa eu ver se tem mais alguma coisa para explicar, né? Para fazer a parte prática. Elementos, container, mostrei o site, mostrei o div e o spam, né? Então era isso, pessoal. Até a próxima aula, e na próxima aula provavelmente a gente vai trabalhar já com CSS, tá bom? Até mais!